Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos ver hoje o problema do mínimo hitting set, também chamado de problema do mínimo conjunto transversal. Tem a versão com custos, sem custos e a versão com custos. A versão sem custos, como é que é? Dado um conjunto universo U, o 1 até o N, e uma família S caligráfica de subconjuntos S1 até SM de U, o objetivo é obter o menor subconjunto T transversal de U. Então, que todo conjunto SJ, da família de subconjuntos, tem algum elemento de T, tem interseção com o conjunto transversal. O nome transversal é isso, que ele toca todos os conjuntos dados. E a versão com custo é a mesma ideia, só que cada elemento agora do universo tem um custo CU. Obter o conjunto transversal, T está contido em U, o conjunto transversal é isso, tem interseção com todos os subconjuntos dados, e de forma que o custo desse conjunto transversal seja mínimo. A soma dos custos CU do conjunto transversal é mínima. A generalização é basta tomar o custo 1 para cada elemento do universo. Ok? Vamos fazer aqui um paralelo com o problema do item 7, conjunto transversal, e o vertex cover, cobertura de vértices. Na cobertura de vértices, nós queremos o quê? Cobrir as arestas usando vértice. E cada vértice tem um custo, dado um grafo, né? Tem uma cobertura das arestas usando vértice, tal que a soma dos custos dos vértices da cobertura é mínima. Então, aqui a observação, cobrir arestas usando vértices. No problema CT, conjunto transversal, ou também chamado item 7, o objetivo é cobrir conjuntos usando elementos do universo. E cada elemento tem um custo seu, né? Então, cobrir conjuntos usando elementos. Aqui uma redução simples da cobertura de vértices para o conjunto transversal. Para cada vértice V do grafo G, eu crio um elemento V no universo. Então, cada vértice vai ser um elemento do universo. Para cada aresta UV, eu crio um conjunto UV no conjunto de subconjuntos, né? Na família de subconjuntos. Ok? Então, aqui a ideia é cobrir arestas usando vértices, e aqui eu quero cobrir conjuntos, que vão ser as arestas, usando elementos do universo, que são vértices. Então, aqui uma redução bonitinha de conjunto de vértices para conjunto transversal. Perfeito. Vamos fazer agora um paralelo de item 7, CT, conjunto transversal, para set cover, CC, cobertura por conjuntos. O set cover, cobertura por conjuntos, eu quero cobrir elementos usando conjuntos. E no item 7, eu quero cobrir conjuntos usando elementos. Aqui no set cover, eu tenho um custo para cada conjunto. Eu tenho um universo e uma família também de subconjuntos. Mas eu tenho um custo para cada conjunto. No item 7, eu também tenho um conjunto universo e também uma família de subconjuntos, mas eu tenho um custo para cada elemento. No set cover, um custo para cada conjunto. No item 7, um custo para cada elemento. No set cover, eu quero cobrir os elementos usando conjuntos. E no item 7, eu quero cobrir os conjuntos usando elementos. Então, é o contrário, né? Set cover, cobrir elementos usando conjuntos. Item 7, cobrir conjuntos usando elementos. Então, dá para fazer uma redução do cobertura por conjuntos para o conjunto transversal também. Para cada conjunto S, em set cover, crie um elemento em item 7. Para cada conjunto da família de subconjuntos, eu crio um elemento no item 7, no conjunto transversal. E para cada elemento do set cover, eu crio um conjunto no item 7. Então, vai haver uma dualidade. Conjunto do set cover é elemento no item 7. Elemento no set cover é conjunto no item 7. Vamos aqui ver um exemplo bem rápido. Imagina que no set cover eu tenho o conjunto universo 1, 2, 3, 4, 5 e a seguinte família de subconjuntos: 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Esses dois em vermelho, 1, 2, 3 e 3, 4, 5, esses dois conjuntos formam um set cover. Os dois juntos, a união dá o universo. Não é? 1, 2, 3, 3, 4, 5, cobre todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Estou cobrindo elementos usando conjuntos. No item 7, ou CT, conjunto transversal, para cada elemento, para
para cada conjunto do set cover, nós temos 3 conjuntos. O 1, 2, 3, o 2, 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3 vai ser o conjunto A. O 2, 3, 4 vai ser o conjunto B, vai ser o elemento B. E o 3, 4, 5 vai representar o elemento C, no item 7. Ok? Então, esse aqui está em vermelho, por isso que o A está vermelho, o C está vermelho também. E para cada elemento do set cover, eu vou criar aqui um conjunto. O 1 é representado pelo A, porque o 1 só está no A, nesse primeiro conjunto. O B, o 2 está no A e no B, por isso que o 2 vai representar esse conjunto. O elemento 3 está no A, no B e no C. A, no B e no C. Então, esse aqui representa o elemento 3. O elemento 4 está no B e no C. O elemento 4 vai representar um conjunto BC. E o 5 está só no C, é o conjunto C. Ok? Então, cada elemento representa um conjunto, cada conjunto representa um elemento. Cada elemento do set cover, um conjunto no item 7. Cada conjunto no item 7, um elemento do set cover. Então, aqui, nós tínhamos antes o 1, 2, 3 e o 3, 4, 5. Esse com esse, era uma cobertura de conjuntos. Agora, esses dois, o A e o C, formam um transversal. O AC, ele toca, né, tem interseção com todos esses conjuntos. O A está sendo tocado aqui, esse AB está tocado aqui no A, o ABC tocado tanto no A como no C, o B e o C tocado no C, e o C está tocado no C. Então, o AC é um conjunto transversal. Então, um paralelo interessante é que a frequência máxima do set cover, a frequência máxima que é o do elemento 3, ele está em 3 conjuntos, no 1, 2, 3, nos 2, 3, 4, 3, 4, 5. A frequência máxima aqui é do elemento 3 e o valor também é 3, são 3 conjuntos. Isso vai dar exatamente o tamanho do maior conjunto de S, no item 7, que é aqui, esse conjunto ABC, ele representa o elemento 3 e tem tamanho 3. 1, 2, 3, ABC tem 3 elementos. Então, a frequência máxima do set cover é o tamanho do maior conjunto do item 7. Ok, feito esses paralelos, vamos tentar resolver o problema do conjunto transversal, o item 7, usando o método primal inicialmente. Vamos ver aqui uma formulação de programação linear inteira. Nós vamos ter um custo CU para cada elemento e vamos ter um XU, que vai ser 0 ou 1. 1 se o elemento está no transversal e 0 se não estiver. Então, o objetivo é minimizar C vezes X, que é justamente esse somatório para todos os elementos CU vezes XU, como XU é 0 ou 1, programação linear inteira, né? Então, estamos basicamente somando os custos dos elementos do transversal. E qual é a restrição mais importante? Para cada conjunto, o somatório dos elementos dos XU, dos elementos do conjunto S, tem que ser maior ou igual a 1. Querem dizer que o conjunto S tem que ser coberto pelo transversal. Ok? Esse programa, né, primal, ele é viável, basta tomar XU igual a 1, ou seja, colocar o transversal sendo o próprio conjunto universo, todo elemento no transversal, que é claro que vai tocar todos os conjuntos. Esse problema obtém a solução exata, o ótimo, mas é um problema NP difícil. Então, vamos tentar relaxá-lo. A ideia da técnica do arredondamento, né? Ao invés de 0 ou 1, aceitamos qualquer valor entre 0 ou 1. Perde um pouco o sentido, mas vamos poder aplicar aqui uma técnica, algum algoritmo aproximativo. De novo, para cada conjunto, a soma dos elementos os elementos do conjunto tem que ser maior ou igual a 1, querendo dizer que o conjunto tem que ser coberto. Como é uma relaxação e é um problema de minimização, o ótimo da relaxação vai ser menor ou igual ao ótimo inteiro, né? Mas a relaxação pode obter valores menores. Perfeito. Então, como é que é aqui a ideia da técnica do arredondamento? O método primal para o problema do conjunto transversal de custo mínimo. Aqui é o algoritmo mínimo transversal. Dado um conjunto universo, a família de subconjuntos e a função de custo para cada elemento do universo. Seja X uma solução ótima racional da programação linear, ou relaxada da programação linear inteira, seja S o tamanho do maior conjunto, seja T os elementos do universo, tal que o valor XU deu maior ou igual a 1 sobre S, onde S é o tamanho do maior conjunto.
Vamos provar primeiro que esse conjunto, de fato, é um conjunto transversal. Esse conjunto retornado T. Para cada S da família de subconjuntos, vale a restrição somatório de XU dos elementos do conjunto S é maior ou igual a 1. É uma das restrições aqui da programação linear relaxada, né? Do problema. Então, vale isso. Então, como o tamanho do S ele é módulo de S, né? O tamanho do S, vai ter que ter algum desses elementos XU dos elementos do conjunto S que é maior ou igual a 1 sobre o módulo de S. Caso contrário, esse somatório daria menor do que 1. É isso? Então, tem que existir um U pertencente a S, porque XU é maior ou igual a 1 sobre S. Como S minúsculo é o maior do tamanho dos S, esse valor é maior ou igual a 1 sobre S. Perfeito? Então, como para todo conjunto vai existir um XU, que é um U pertencente a S, tá, que o XU é maior ou igual a 1 sobre S, e eu estou colocando no transversal os elementos XU, os elementos U, que está o quê? XU é maior ou igual a 1 sobre S, então todo conjunto está sendo coberto pelo transversal, tá bom? Perfeito. Agora falta provar o teorema mostrando que esse algoritmo ele é S aproximativo. Lembrando que esse S, de novo, na redução que nós acabamos de ver, do set cover, esse S tem a ver com a frequência máxima do set cover, né? Lá no método primal do set cover, nós tínhamos obtido um algoritmo F aproximativo. Aqui no problema transversal, S aproximativo. Os problemas estão relacionados, né? Como S vezes XU é maior ou igual a 1, porque o XU é maior ou igual a 1 sobre S, então o custo do transversal, que é justamente a soma dos custos dos seus elementos, é menor ou igual, por causa dessa restrição, né? S vezes o somatório pertencente a T, CU, XU. Custo vezes XU, por causa dessa restrição aqui nos elementos do transversal, que é menor ou igual a S vezes o somatório U pertencente a U, ao invés de somar só nos elementos do transversal, somando em todos os elementos do universo, vai dar um limitante superior. E esse somatório aqui é justamente a função objetivo do primal relaxado, né? E como o primal relaxado, ele é menor ou igual ao ótimo, que é o inteiro. Então, por isso que é menor ou igual ao ótimo, que esse é o inteiro, e esse é a função objetiva do relaxado. Então, é um algoritmo S aproximativo. Ok? Perfeito. Vamos ver agora o método dual para esse problema do transversal. Já explicamos aqui o método dual, não vou explicar novamente. A ideia aqui é a seguinte: no método primal, no programa primal do problema do transversal, nós temos um XU, né, para cada elemento do universo. Aqui no método dual, nós vamos ter um YS para cada conjunto. Aqui no primal, nós temos uma restrição para cada conjunto. Aqui no dual, nós vamos ter uma restrição para cada elemento. Então, a dualidade elemento-conjunto, né? Então, um X para cada conjunto, para cada elemento no primal, um Y para cada conjunto no dual. Uma restrição para cada conjunto no primal, uma restrição para cada elemento no dual, tá? E essa restrição R1 é a mais importante. Nós queremos que para cada elemento, se eu somar sobre os conjuntos que contém aquele elemento, está aqui a definição do SU, os conjuntos da família de subconjuntos que contém o elemento U, o valor do YS tem que ser menor ou igual ao custo do elemento. Qual é a interpretação do dual aqui? O custo de cada elemento U é repartido entre o elemento e os conjuntos S que o contém. Tá? Semelhante ao que fizemos no set cover, né? Aqui para o transversal agora. Esse problema, o dual, é viável também, basta tomar YS igual a zero para toda, perdão, não é aresta aqui, para todo o conjunto S pertencente a S. E o ótimo, que é o inteiro, é maior ou igual ao relaxado do primal, que é igual ao o ótimo do dual relaxado pelo teorema da dualidade. Nós já vimos isso, né? Perfeito. Continuando.
O custo de cada elemento, já vimos, é repartido entre ele e os seus elementos. Aqui, né? Para cada elemento U, eu vou repartir o custo CU entre os elementos, entre os conjuntos que o contém o U. E aqui uma observação importante. Se um conjunto S não tem um elemento com igualdade na restrição, as restrições são sobre os elementos, né? Elementos. Se eu tenho um conjunto S que não tem nenhum elemento com igualdade na restrição R1, nós podemos aumentar esse valor YS do conjunto S, podemos aumentar esse valor até que um dos seus elementos atinja a igualdade aqui na restrição. Ou seja, e como a gente está aumentando, nós estamos maximizando aqui o problema. Então, é interessante, né? Ou seja, no ótimo, todo conjunto S tem que ter um elemento U com igualdade na restrição. Porque, caso contrário, nós poderíamos aumentar o valor do YS, então daria um valor maior. Isso é um absurdo, estamos assumindo que é o ótimo, né? Ok? Então, no ótimo, todo conjunto S tem um elemento U com igualdade na restrição R1. Então, o objetivo aqui no método dual é colocar no conjunto transversal os elementos U do conjunto inverso com igualdade na restrição R1. As restrições são os elementos, tá? Perfeito. Então, aqui o método dual para o problema do transversal, seja Y, dado um conjunto universo, uma família de subconjuntos, uma função de custo para cada elemento, um CU para cada U do universo, seja Y uma solução ótima racional da programação linear do dual, relaxado da programação linear inteira do dual, seja T o conjunto transversal, os elementos do universo que têm igualdade na restrição em R1. Acabamos de ver que esse conjunto T é, de fato, um transversal, né? Foi esse argumento que eu acabei de dar aqui, já que no ótimo, todo conjunto S tem que ter um elemento que está com restrição, com igualdade na restrição, não é isso? E agora vem o teorema principal, provar que esse algoritmo dual tem a mesma aproximação do primal, que é S aproximativo, onde S é o tamanho do maior conjunto da família de subconjuntos. Então, quanto é o custo do transversal retornado pelo algoritmo? É o somatório dos custos dos seus elementos, né? que é igual, como tem igualdade na restrição, o CU, como ele faz parte do transversal, é igual a esse somatório aqui, né? Somatório dos YS para os elementos, para os conjuntos que contêm o U. Ok? Isso é menor ou igual a que eu estou somando no transversal, que eu estou somando em todo o universo. Então, é o limite superior, né? E aqui uma dupla contagem, cada elemento está sendo contado muitas vezes, né? Então, aqui, ó, cada elemento U, cada conjunto, perdão, para cada elemento U, eu estou contando os conjuntos que contêm o U, contando o YS. Então, é basicamente contar em todos os conjuntos da família de subconjuntos S vezes YS. Por quê? Porque o conjunto S tem S elementos, ele está sendo contado S vezes, onde S é o tamanho dele, né? E como S é maior ou igual ao maior de todos os S, né? O S minúsculo é maior do que o tamanho de todos os S, eu posso tirar esse S para fora, dar um limite superior, YS. E esse somatório YS é justamente a função objetivo do dual relaxado, né, que é exatamente igual ao do primal relaxado, que é menor ou igual ao ótimo não relaxado. Né? Opa, perdão. Então, é menor ou igual ao ótimo. Então, vai ficar S vezes o ótimo. Então, é um algoritmo S aproximativo. Método dual. Ok? Então, o que nós vimos até agora, método primal e método dual. O ponto fraco é que, em ambos, no método primal, a técnica do arredondamento, nós tivemos que resolver um problema de programação linear, dá para fazer em polinomial. O método dual também tivemos que resolver um problema de programação linear, o problema do dual também dá para fazer em tempo polinomial, mas o esquema primal dual é mais interessante porque é um método iterativo. Então vamos relembrar aqui rapidamente, um programa primal clássico é minimizar C vezes X,
eu tenho N variáveis x e M restrições. No dual, ao invés de minimizar, eu quero maximizar. Aqui, ao invés de N variáveis, vou ter N restrições. No primal, M restrições. No dual, M variáveis. Ok? Então, aqui, maior ou igual a BI. Aqui, menor ou igual a CJ. Aqui, o CJ na função objetivo. Aqui, o BI na função objetivo. Então, função objetivo C. Restrição C no dual. Restrição BI no primal. Função objetivo B no dual. Né? Perfeito. Nós já vimos isso na aula passada, o teorema da dualidade e o teorema das folgas complementares. O da dualidade forte nos diz que se os programas primal e dual são viáveis, então para toda solução viável x do primal e toda solução y viável do dual, cx é maior ou igual a by, e no ótimo os dois são iguais. C vezes o x ótimo é igual a b vezes y ótimo. O teorema das folgas complementares nos diz que Cx é igual a By, tem um viável do primal e um viável do dual. Eles são iguais, as funções objetivas deles, do primal igual a do dual, se só se valem as folgas complementares primais e duais. A primal, ou todo elemento é zero, ou na restrição referente ao dual, a igualdade, e no dual, ou o valor da variável é zero, ou na restrição referente do primal, a igualdade também. Certo? Então, cada variável do primal está referente a uma restrição no dual. Então, ou é zero lá, aqui na restrição é igualdade. E no dual a mesma coisa, ou é zero aqui, ou a restrição no primal é igualdade. Tá? O esquema de programação linear começa com uma solução dual y viável e uma solução primal x inviável. Observando essas folgas complementares, nós vamos melhorando a otimalidade do dual, né? Por exemplo, colocar y todo zero, x tudo zero. Aí vamos melhorando, tentando observar que aceitar esse teorema, essas restrições das folgas complementares, vamos melhorando a otimalidade do dual e a viabilidade do primal, até conseguir satisfazer as folgas complementares, então Cx igual a By. Tá? Isso é o esquema primal dual clássico. Agora vamos ver o de aproximação. Folgas complementares alfa-beta aproximadas. A ideia é muito parecida, só que ao invés de ser exatamente igual na restrição, então no primal, ou é zero, o valor da variável, ou no dual, a restrição associada, ao invés de ser igual, é quase igual, é menor ou igual, continua sendo menor ou igual, né? Aqui no dual, menor ou igual, só que é bem próximo da igualdade por um fator alfa dado, né? Perfeito. E no dual, ou a variável é zero, ou então na restrição associada do primal é quase igualdade, continua sendo maior ou igual a BI, tá? Como está aqui, mas aqui está menor ou igual a beta BI, tá? Próximo da igualdade por um fator beta dado, né? E aqui nós já vimos, que é um lema mais importante, que mostra que se x e y, x é uma solução do primal, viável, y é uma solução viável do dual, satisfazem folgas complementares alfa, beta aproximadas, então Cx é igual a alfa, beta, By, tá? Então, esse alfa, beta vai dar o nosso fator de aproximação. Perfeito, nós já vimos isso na aula passada, vamos ver como é que é o esquema aqui, só para relembrar, finalmente. Então, qual é a ideia geral? Nós começamos com uma solução y dual viável, geralmente igual a zero, e um x primal inviável, mas sempre inteira. No primal vai ser inteiro, no y não precisa ser inteiro. Observando folgas complementares alfa, beta aproximada, o alfa, beta vai depender do problema, nós vamos melhorando a otimalidade do dual, né? E a viabilidade do primal x, que vai ser sempre inteiro. No final, a solução dual, vezes alfa, beta, nós vimos no slide anterior, vai servir como limite superior para o do primal inteiro. Tá? Então, vamos aplicar essa ideia para o problema do item 7, ou conjunto transversal, método primal dual. Vamos lembrar aqui como é que é o programa primal. Para cada elemento U do universo, nós temos um XU e um custo U.
né? U é 0, XU é 0 ou 1. 1 quer dizer que está no transversal, 0 quer dizer que não está no transversal. Para cada conjunto, nós queremos cobrir cada conjunto, então a soma dos elementos desse conjunto, o XU tem que ser maior ou igual a 1. Perfeito. É viável, basta colocar XU igual a 1. Colocar todo elemento no transversal, é claro que vai tocar todos os conjuntos. Perfeito. E no programa dual? Esse aqui é o não relaxado, o primal, né? O dual é o relaxado. Ao invés de um XU para cada elemento, eu vou ter um YS para cada conjunto, o dual. E o meu objetivo é maximizar o somatório dos elementos, os YS para cada conjunto S, né? Para cada conjunto S, YS é maior ou igual a 0, que já é o relaxado, e para cada elemento, no primal eu tenho uma restrição para cada conjunto, no dual uma restrição para cada elemento. O somatório de YS, né, para os conjuntos que contêm o U tem que ser menor ou igual a CU. Aqui no caso, de novo, qual é a interpretação disso? Eu vou dividir o custo do elemento entre os conjuntos que o contém. Né? Essa aqui vai ser a restrição mais importante, a restrição R1. Nós já vimos isso no método dual. Agora é o primal dual. Nosso método iterativo. Esse programa dual, ele é viável também, basta tomar YS igual a 0 para todo o conjunto S da família de subconjuntos, e o esquema primal dual no início vai começar com XU igual a 0 para todo elemento U, ou seja, vai começar inviável, e o YS igual a 0 para todo conjunto, vai começar viável dual. Ok. Então, aqui está o algoritmo primal dual. Mínimo transversal primal dual. Dado um conjunto universo, U, uma família de subconjuntos S, uma função de custo para cada elemento, um CU para cada U, seja Y um vetor com YS igual a 0 para todo conjunto S da família de subconjuntos. Ok? Perfeito. Aqui, antes de continuar, deixa eu mostrar aqui essa observação, que o vetor X do primal não está explícito dentro desse algoritmo, mas está subentendido. Nós vamos assumir que x é igual a 1 se o elemento U está com a restrição na igualdade. Veja que no dual, a restrição R1 é para cada elemento. Né? Então, se tiver na igualdade, XU é igual a 1. Caso contrário, XU é igual a 0. Vamos imaginar assim. Perfeito. Se existe um conjunto S' sem nenhum elemento com igualdade em R1, o que é que nós podemos fazer? Quer dizer que esse conjunto S' não tem nenhum elemento com igualdade. Então, esse valor do S' pode ser aumentado até que um dos seus elementos, né, atinjam a igualdade na desigualdade R1, na restrição R1. Então, nós obtemos o mínimo valor de folga que nós podemos ter de aumentar o YS' para que um dos seus elementos atinja a igualdade. Né? Então, YS' vai aumentando até um dos seus elementos, os elementos do conjunto S' atingir igualdade na restrição. Quando isso acontecer, o YS' vai estar coberto. E o elemento que atingir a igualdade, o XU dele vai ser igual a 1. Né? Perfeito? Então tá, no final nós colocamos no conjunto transversal os elementos do universo que têm igualdade na restrição R1. Então isso aqui está bem semelhante ao que nós fizemos no Vertex Cover e no Set Cover, só que ao invés de conjunto, elemento, ao invés de elemento, conjunto. Né? Perfeito. Como é que nós provamos que ele é um conjunto transversal? Simplesmente pelo argumento que nós já demos antes, nós vamos aumentando aqui o YS', né? Então, quando tem igualdade na restrição, nós colocamos no transversal e nós vamos aplicar isso enquanto tiver conjunto S' sem elementos com igualdade na restrição. Então, quando todos os elementos tiverem igualdade na restrição, quer dizer que quando todos os conjuntos tiverem elementos com igualdade na restrição, então quer dizer que todo conjunto está sendo coberto pelos elementos do transversal. Né? Então, de fato, é um transversal. E agora vamos provar que esse algoritmo do primal dual, que é um algoritmo iterativo, não precisa resolver programação linear, né?
Então, por isso que ele é mais interessante. Ele é um algoritmo S aproximativo, onde S é o tamanho do maior conjunto da família de subconjuntos. Para isso, basta fazer alfa igual a 1 e beta igual a S, no esquema do método primal dual, né? Alfa igual a 1 e beta igual a S. Vamos relembrar aqui, rapidamente. Alfa sendo igual a 1, aqui vai ser CJ aqui CJ, ou seja, a igualdade na restrição aqui do dual, exatamente o que a gente está fazendo, igualdade na restrição do dual. E no caso do beta, essa sempre vai estar valendo essa restrição, mas o maior valor aqui é S, né? Vamos relembrar aqui como é que é o problema primal. O problema primal, o somatório XU tem que ser maior ou igual a 1. O maior valor que nós podemos ter para esse somatório, né, XU sendo no máximo o valor 0 ou 1, se todos os valores XU forem 1 para um certo conjunto S, isso aqui vai dar exatamente o módulo de S, o tamanho de S. E o maior tamanho de S é o S minúsculo, né, que é o nosso beta. Vamos usar o beta sendo igual a S minúsculo, que é o tamanho do maior conjunto. Então, bastando isso para provar que alfa vezes beta igual a S, é um algoritmo S aproximativo. Mas podemos dar outra prova também, para qualquer conjunto transversal, inclusive o ótimo, vale que esse somatório dos elementos do conjunto transversal, né, agora somando nos conjuntos que contém o elemento U, YS, cada conjunto está sendo somado pelo menos uma vez, pois o conjunto T é um conjunto transversal. Então, aqui está somando exatamente uma vez, aqui pode somar mais de uma vez cada conjunto. Isso é menor ou igual ao somatório para os elementos do transversal, CU para os elementos U do transversal. É isso? Pela restrição. Como isso vale para qualquer transversal, vale também para o transversal ótimo, então esse valor é menor ou igual ao ótimo. Tá? Então, ou seja, a observação que nós temos aqui, somatório YS é menor ou igual ao ótimo. Tá bom. Perfeito, essa é uma primeira observação, que vai ser usada aqui no final. Agora, sendo T não o ótimo, mas o transversal retornado pelo algoritmo min transversal primal dual, o custo do transversal retornado pelo algoritmo é exatamente o somatório dos custos dos seus elementos, né? Como foi colocado exatamente aqueles que têm igualdade na restrição, nós podemos substituir o CU por esse somatório, né? Aqui, exatamente a igualdade. Aqui um somatório no transversal, se fizermos somatório no universo, vai dar um limite superior, né? Esse SU, de novo, são os conjuntos que contêm o U. E aqui, esse somatório U percentual U, somatório S percentual SU, isso quer dizer que cada conjunto, que é basicamente uma dupla contagem de novo, né? Nós já fizemos isso na aula passada, cada conjunto está sendo contado S vezes, né? Onde S é o seu tamanho, e S sendo o maior de todos os conjuntos, o S minúsculo, nós podemos ter esse limite superior. E como acabamos de ver, esse somatório é menor ou igual a esse valor, inclusive para o T ótimo, é menor ou igual ao ótimo, esse somatório é menor ou igual ao ótimo. Nós temos aqui uma aproximação com o fator S, ok? Perfeito. E a conclusão que nós chegamos é que nós tivemos vários problemas relacionados aqui, o set cover, cobertura por conjuntos, o vertex cover, cobertura de vértices, e o item set, conjunto transversal. No vertex cover, o mais simples deles, nós temos o algoritmo 2 aproximativo, vale tanto para a versão com custos ou sem custos, versão primal, dual e primal dual, né? Primal dual mais interessante, porque é iterativo, 2 aproximativo, mesmo com custos. O set cover, nós já vimos um algoritmo 1 mais ln de n aproximativo, que é o min cc Chivatal, e vimos vários F aproximativos, onde F é a frequência máxima, tanto versão primal, dual e o iterativo primal dual. Vimos na aula passada. E o item 7, por aquela redução que nós mostramos do item 7 para o set cover, esse algoritmo min cc Chivatal pode ser transformado num min CT, conjunto transversal Chivatal, daria uma aproximação 1 mais ln do tamanho da família de subconjuntos. Pode ser muito grande, mas dá uma aproximação,
Mas o mais importante que vimos nessa aula é o algoritmo S aproximativo, onde S é o tamanho do maior conjunto da família de subconjuntos, tanto na versão primal, dual, como no mais interessante, o iterativo primal, dual. Ok? É isso.